Ô, Gustavo, ô, Mazuco, tá cagando? É um atentado? Voltei, gente. Vamos lá. Então, pessoal, tá? Então, é importante, né, a gente formar esses lotes homogêneos, né? Então, porque o que vai acontecer? Então, depois que se faz o lote dos animais, né, de acordo com a categoria, se é novilha, se é vaca, aí, lembra a ideia do confinamento, o que é? Engordar esses animais. Então, dá ali um bom aporte, né, de uma carga grande de quê? De alimento energético, né, de alimento concentrado, né, que são os carboidratos, né. Carboidrato sempre faz o que? Engordar, né. Então, a pessoa quer engordar, começa a comer um monte de carboidrato e a mesma coisa com os animais, né. Então, os animais, o confinamento é essa elevação, né, de carboidrato, de nível energético dos animais. Só que o que acontece? A gente não pode já chegar chegando e enfiando ali um monte de concentrado para os animais. Por quê? Porque os animais, eles precisam, né, para que isso aconteça da forma mais saudável possível, né, que, digamos assim, saudável não é, né, mas no sentido de vamos tentar minimizar o estresse do animal e problema, o que a gente tem que levar em consideração? A vaca, né, o bovino, ele é um ruminante, né, então ele é um animal que a alimentação mais natural para ele vai ser a pastagem, né? Então são animais que eles têm se eles estão em pastagem, a fermentação, eles ruminam, é tudo mais lento, né? E se você coloca aqui grãos, você acaba afetando, né? Se a gente não fizer uma adaptação entre esses dois cenários aqui, a gente pode ter problemas de saúde muito sérios, né? E os animais podem vir a ter grande prejuízo aqui, inclusive até óbito, né? Devido a essa falta de adaptação. Então, para evitar que essa transição, né? A gente precisa fazer algumas estratégias. Então, por exemplo, então que nem foi perguntado, né? O que é o confinamento de alto grão, né? Então, a grande característica do alto grão, né, é chegar, por exemplo, assim, depois de alguns dias, que os animais chegaram, né, dentro do confinamento, a gente começa uma adaptação dos animais ali com a dieta. Então, a ideia é colocar o concentrado para o animal engordar, mas isso não vai ser feito de uma vez. Aí a gente vai na primeira, conforme os dias vão se passando, nós vamos aumentando aqui, nós vamos aumentando a porcentagem de consumo de concentrado que esse animal vai ter, tá? Então, até que a gente chega ali, por exemplo, em alguns confinamentos, né, depois de 22 dias de confinamento, né, os animais podem estar comendo, né, 90% de grãos. Então, é um alto consumo de grãos aqui, né? E o que a gente tem? Por que essa coisa tem que ser feita aqui de forma gradativa? Justamente porque vai haver uma mudança na digestão dos animais. Então, quanto menos concentrado a gente tem na dieta, a fermentação ruminal, que é a digestão dos animais, ela precisa fazer a fermentação, né? Quanto maior o consumo de grãos, mais rápida vai acontecer a fermentação, tá? Então, a gente vai pensando nisso, né? Mais grão na dieta, rápida fermentação. Menos grão, a fermentação, a digestão vai ser mais lenta, né? Os animais. E outra maneira da gente enxergar isso, então, gente, né? Quando a gente pensa aqui, né? O que mantém o pH ruminal? O pH ruminal, né? Ele é dependente da dieta que você está oferecendo para os animais. Então, como que entende isso? Quanto mais volumoso o animal come, mais ele vai fazer o quê? Mais a digestão dele vai ser lenta. Se a digestão é lenta, mais ele vai ruminar.
E quando ele rumina mais, ele consegue manter o pH ruminal dele estável. Por que que o pH dele, por que que o pH fica estável quando o animal rumina mais, né? Que ele está fazendo o quê? O ato da mastigação, ali, da ruminação, faz com que ocorra a liberação ali da saliva, aí a saliva vai chegar no rumen, né? E a saliva contém o quê? A saliva contém bicarbonato. Bicarbonato é o quê? É um agente tamponante, é um agente que sobe o pH. Então, toda vez que os animais comem bastante pastagem, a gente tem um pH ruminal, de certa forma, alto, tá? E à medida que a gente vai diminuindo o concentrado, diminuindo a quantidade de ingestão de volumoso e aumentando do concentrado, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai mudar toda a digestão do animal. Aí o que que vai acontecer? A tendência é o pH ir caindo. Só que existe um ponto crítico que se o pH cai demais, devido ao excesso, muita concentração de grãos na dieta, né? Os animais entram em acidose, né? Então aqui tem um alto risco. Então por isso que essa não pode ser de um dia para o outro, precisa de uma adaptação. A gente precisa começar de um jeito, começar a ir adaptando os animais a consumir esse alto nível de energia, né? Esse alto nível de concentrado. Então, e justamente essa mudança de alimentação, o que que acontece? Aqui nesse slide, gente, depois é só a título, né, de não se preocupe de decorar isso aqui, de qual que é o nome da bactéria que fica ali no rumen quando o pH está alto, quando o pH está baixo. É mais para a gente entender o seguinte, a flora ruminal, né, a população microbiana, ela vai se adaptando conforme a dieta que você dá para os animais. Animais que comem muita pastagem, que estão em pastagem direto, são animais que têm um tipo de população bacteriana. Então, são populações bacterianas que vão estar adaptadas a fazer o quê? A fazer fermentação lenta, né? E à medida que, por isso que a gente precisa fazer essa mudança de dieta de forma gradativa, porque a gente vai fazer o quê? A gente vai adaptando, o rumen, ele vai começando a se adaptar a ter mais uma população de bactéria, a população de bactéria que a gente precisa ter para digerir grande quantidade de concentrado, ela é diferente. Então, a gente precisa, por isso que vai adaptando, né? Quando a gente tem muita atividade de celulose, né, muita forragem, a gente tem um tipo de grupo bacteriano. E quando a gente começa a dar muito concentrado, a gente vai precisar de um outro grupo de agentes fermentativos, né, de população que vai fazer a digestão, né? Então, e se você não faz isso aos poucos, a gente vai ter um alto risco de acidose. E aí, então, da onde que vem esses, pessoal, da onde que vem para que esses ácidos graxos voláteis, né, que a gente já falou, bovino de leite, né? Agora a gente vem de novo falar, é a mesma coisa. A fisiologia digestiva, aqui a gente pode até fazer assim um combinado, né? A fisiologia digestiva do bovino de corte, né, do confinamento, a gente pode fazer uma semelhança ali com a vaca de leite que ingere também muito concentrado. A gente não pode mudar a dieta do animal assim de uma forma brusca, né? Porque do alimento que o animal tira os nutrientes para sobreviver. Esses nutrientes vêm da onde? A fermentação, quando o alimento chega no rumen, ele é fermentado, né? Ele é digerido. E essa fermentação, ela gera o que a gente chama de ácidos graxos voláteis. Então, da onde vem os ácidos graxos voláteis? Ele vem da dieta do animal. Ele vai ser o produto da fermentação ruminal, essa fermentação ruminal vai ser feita durante a digestão do alimento dentro do rumen. Então, depende muito do tipo de bactéria que você tem ali fazendo, tá? E aí, essa concentração,
esses ácidos graxos voláteis, que são o produto final, né? É o que vai ser assim, chegou o alimento foi fermentado, a gente gerou ácidos graxos voláteis. É daí que esses ácidos graxos voláteis vão ser utilizados como fonte de energia para o animal, como fonte de energia para ele ganhar peso, fonte de energia para ele produzir leite, vem daí. E assim a gente tem o quê? Quanto maior, de acordo com o tipo de dieta que você coloca, essa proporção dos ácidos graxos voláteis, ela vai mudando, tá? Então, por exemplo, a gente tem os mais famosos, né? A gente tem o acetato, o propionato e o butirato. Então, assim, e essa relação deles vai mudando conforme o tipo de dieta que você coloca, né? Deu para entender isso aqui, pessoal? Sim, professor. Mais ou menos? Vamos passar, então, tá. E aí, qual é que é o risco de não fazer adaptação, né? De fazer os animais ingerirem muito concentrado. O que a gente pode ter no final? A gente pode ter acidose. Então, aqui, nessa figura, gente, são os principais problemas, né? Quais são os principais problemas de saúde de confinamento? Em primeiro lugar, um dos principais problemas são os problemas respiratórios. Agora, vocês conseguem imaginar o porquê que eles têm problemas respiratórios, os bovinos em confinamento? Alguém tem quer chutar? Professora, Pode falar. não teria alguma coisa relacionada com o tipo de ração? Porque às vezes uma ração em pó pode ser que na hora de eles comer aspirem essa ração, né? Ao contrário, às vezes, da ração peletizada, né? Uhum. É isso aí mesmo. É esse o principal motivo. Ainda mais levando em consideração que alguns confinamentos chega até 90% da dieta vai ser ração, né? Mas é isso aí mesmo. Então, Sim. o primeiro problema principal é o problema respiratório e depois vem a acidose. Acidose em segundo lugar. Então, são os dois mais problemas que vão acontecer, né? E a acidose devido a uma não adaptação. Aí, para evitar isso, ó, quando a gente tem acidose, vocês já viram isso, gente? Esses problemas aí? Não, nunca vi. Falar a Não? verdade, eu acho que eu não tive problema de acidose aqui na propriedade. Sim. Sei lá, também eu não conheço muito bem os sintomas de acidose, né? Mas acredito que eu nunca tive. Não, se tu tivesse, tu ia saber, com certeza. Com certeza tu ia saber, porque tem a ver uma diarreia grande, tem a ver animal não ruminando. Ia ver uma... Então eu acho que eu já tive, porque de vez em quando tem que dar uns negócios ali para ela. Tu vê que o gado fica lá meio. Aí sabe como é que é? O cara tem algo meio natural, faz um chá lá, Sim. umas gororoba lá e volta a funcionar de novo. Mas não sei se é acidose, o que é? Pois então, depende se tu vê diarreia Ah, não, pesada, não deu. geralmente a acidose ela vem acompanhada de diarreia, né, assim. Uhum. E aí uma consequência de acidose é problema de casco, né? Então a gente acaba vendo muito isso aqui em confinamento, né? O casco começa a crescer muito, ó, e ele vira assim esse chinelo aqui. Então, isso é um problema típico, tá? Aí, então, para evitar isso, né, o que teria que fazer, né? Utilizar uma adaptação gradativa, né? Ou seja, fazer uma escada, né? Fazer o quê? Ir aos poucos. Então, indo assim, semanalmente e aumentando ali a inclusão desses alimentos energéticos, né? Já que para porque o motivo de ser gradativo é justamente para a flora do animal ali, para o rumen se adaptar a fermentar muito, né? Porque ele vai ter que fermentar e ele vai ter que absorver. Quando a gente tem acidose, é o quê? É um excesso de ácido que formou ali devido à rápida fermentação, porque o concentrado ele é rapidamente fermentado, só que gera aquele excesso de ácido ali e você não tem o animal ainda não tem a capacidade de absorver, tá?
Por quê? Porque a absorção do ácido, ela é feita, quem faz a absorção é a papila ruminal, que vai fazer a absorção. E assim aquele ácido vai ser utilizado pelo organismo animal, né? Mas por isso que a gente precisa fazer isso gradativamente. Então, o ideal é fazer, tem esse exemplo aqui, né? De fazer na primeira semana, fazer um 60-40, 60% volumoso, 40% concentrado, ou então utilizar 50-50. E a Mas medida... aí, ô, professora, Oi? essa adaptação que a professora fala, por exemplo, é quando os animais saem lá da fase de desmame e vão começar lá para o crescimento e engorda. Daí tem que fazer esse processo ou quando que se inicia esse processo? Esse processo de adaptação, muito boa pergunta, depende muito da situação. O que a gente tem que olhar? Qual era a situação que estava o animal antes? Então, por exemplo, vamos pensar aqui num animal que saiu lá do creep feeder, no super precoce, né? O super Uhum, precoce, ele já tinha ali, ele de certa forma ele já consumia a ração, tá? Então uhum. ele já, a adaptação dele, a gente não precisa ser tão criterioso assim. Diferente, por exemplo, de um animal que estava direto numa pastagem, que comeu a ração um dia sim, um dia nunca, sabe? Então, um animal que estava na recria ali, que nunca viu, não sabe nem o que é, ainda não sabe nem o que é um coxo, vamos dizer assim, né? Uhum. Entendeu? Então, essa adaptação, ela tem que ser, ela não é uma coisa rígida, porque depende muito da categoria do animal que tu está utilizando. Se o animal antes ele já tinha tido um contato com o concentrado, né? Aí tu pode ser começar dessa forma ali, porque até, por exemplo, assim, ó, 60% da dieta de concentrado é muito, né, gurizada? Uma vaca Sim, de sim. leite, uma, uma vaca de leite, ela no grande potencial, ela chega no 60-40, no 70-30, né? Mas é meio que inevitável a gente começar a ver uns probleminhas acontecendo, né? Então, esse 60-40 aqui, né? Ele até não é um bom exemplo de início, porque 60 é muito, né? Então, assim, vamos pensar aqui que essa situação do 60-40 de início, né? Porque ela é muito talvez para um animal que nunca comeu ração na vida, né? Então, talvez um animal que nunca comeu ração na vida, ele vai ter que ser a adaptação dele vai ter que começar com 10, com 20, com 30, né? E aí vai aumentando. Mas isso aqui é porque no final, né, na quarta semana, você vai querer que 90% da dieta desses animais venha do concentrado, né? Isso aqui é muito, né? Então, e tem um gasto elevado com isso, né? Então, vamos pensar nisso. Aí vai fazendo essa adaptação, né? Então, assim, que pode, claro, né, dependendo da situação do animal, nem sempre vai começar desse 60-40. Pode ser que comece com 30, com 30-60, né? Então vai indo, né? Porque no final quer chegar aqui, quer chegar a cada semana vai aumentando a inclusão do alimento energético, para no final chegar, né, aqui o 90-10. Então, é isso, né? Mais ou menos Ô, isso. professora, Oi? tipo assim, ó, vamos para facilitar o meu raciocínio aqui com Tranquilo. vaca, por exemplo. Tipo, uma vaca ali, ela consome em média 60 quilos de massa verde, né? Por Uhum, dia. sim. Aí, por exemplo, suponhamos que ela está no confinamento e vamos utilizar os 60-40, 60% de concentrado e 40% de volumoso. Daí, tipo, Isso. esse 60% vai corresponder aos 60% de 60 quilos de matéria verde, daí ou não? Daí depende, eu entendi. Tu tá falando, a gente tem essa capacidade total do animal do consumo, né? Tá falando que ela tem a capacidade de ingerir 60 quilos de Uhum, matéria verde, né? uhum. Isso. Aí, no caso, o que que vai acontecer aqui depende muito de quanto que você quer. Aí, nesses 60, esse 60 tu tá colocando ali que ela tá consumindo só forragem ou forragem e suplementação, né? Concentrado, coisas assim. É isso?
Não, tipo assim, professora, o Você que tem eu, que o entender. que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, a vaca está comendo 60 quilos de capim, vamos Uhum, supor. sim. Daí eu vou colocar ela no confinamento. Daí eu vou começar a adaptação. 60 quilos, 60% de concentrado e Uhum, 40% de volumoso. sim. Esse 60% de concentrado vai ser em cima desses 60 quilos de capim, e daí ela comeria tipo 36 quilos, sei lá, se for ver pela conta. 60% de 90, de 60 dá Sim. 36 quilos. Seria isso, sim. Seria tipo, porque eu entendi, o consumo do animal, né, vai depender do peso vivo dele. Então, assim, cada animal vai consumir sempre uma porcentagem ali de 1 a 2% do peso vivo, né? Uhum. Então, a conta é justamente adaptada conforme a capacidade de consumo que o animal tem. E aí você faria esse ajuste. Mas é claro que tem que o que que ficaria aqui, né? Para ser mais claro ali, talvez, a gente levar em consideração o quanto que a gente deseja de ganho, de ganho de peso por animal. Então, Uhum. aí se faz essa questão ali de adensar, tornar a dieta mais densa, né? Que é dentro da capacidade do consumo dos animais, que cada animal vai ter sua capacidade. Eu dou esse exemplo que uma vaca tá com tem esse limite de capacidade ali de ingestão, né? Então, dentro desse limite dela, e fazendo realmente essa proporção aí que nem tu falou, fazendo essa conta, né? Então, tantos por cento, 60%, então, dessa capacidade de consumo, a gente coloca em concentrado. Mas é claro que leva também, tem outra coisa, né? Que o espaço que o capim precisa, por exemplo, um animal que estava comendo muito mais capim, né? E se a gente vai aumentar aqui o concentrado, como o concentrado ele é mais rápido de ser digerido, ele não ocupa tanto espaço, então tu consegue, tu não necessariamente vai ser, tu vai considerar sempre a capacidade de consumo de cada animal vivo, né? Só que sempre o animal que come concentrado, ele tem uma capacidade, é como se fosse assim, tu tem mais, no mesmo espaço, no mesmo espaço que cabe 60 quilos de capim, vai caber, e a digestão dele é mais lenta, se tu for pensar em quantidade, tu tem a questão de ter mais, como o concentrado é digerido mais rápido, né? Tu consegue colocar mais concentrado. Não sei se deu para Tipo entender. assim, então quer dizer, professora, quer dizer o seguinte, por exemplo, se o animal comer 60 quilos de capim e eu quiser trabalhar com 100% de concentrado, eu não vou ter que dar 60 quilos de ração, por exemplo, para ele. É isso? Não. É demais. Tu não chega a dar. Vai ser sempre em função existe sempre assim, em função do peso vivo dos animais, né? Tu vai ter como é que diz assim, um limite de energia para trabalhar, entendeu? Uhum. Ah, entendi. Vai ser mais É ou porque menos. eu tava pensando assim, vai ter que trocar pelo concentrado, vai ter que botar 60 quilos de ração, digo, tá louco? Daí quebra na Não. solda. Não dá. Sim, vai morrer todo. Não, vai acabar com o bolso e com os animais também. É. Mas mas eu entendi. Eu acho que vai ficar. Eu até tenho um material que depois eu vou dar um jeito de disponibilizar para vocês, que é sobre exigência nutricional, para ficar mais fácil assim eu acho que eu tenho umas tabelas assim mas é tudo em livro aqui, né? Aí eu não tenho esse material em PDF, mas eu vou ver se eu consigo escanear, que aí fica mais claro isso a tua pergunta, entendeu? Porque assim, porque cada categoria de animal, para cada ganho de peso que a gente quer, ou para cada litro de leite que a gente quer produzir, a gente tem uma estimativa. Ah, vamos trabalhar com tanto por cento de energia para essa categoria, né? Então, pode comer 3% em energia do seu peso vivo.
e não Uhum. fazer o equivalente, tá? Mas Sim, sim, entendi. estou trabalhando nesse material aí que eu quero passar para vocês. E para ficar mais claro ali, para vocês terem, para quem quiser consultar depois, futuramente, né? E ter Não, mais esse. claro, claro. Mas então, outra coisa, né, gente? Que eu já mostrei esse slide aqui para vocês, né? Já veio, é a mesma coisa, bovino, ruminante, né? O que que a gente. E no confinamento, que a gente coloca muito milho, né? A gente tem que fazer o quê? Garantir com que esse milho ele seja digestível, né? Então, a gente tem que ver essas dificuldades que o milho tem de questões do pericarpo, lá, questões da área de superfície, né? E processar ele de forma, né, que ele consiga se tornar digestível. O máximo que a gente consegue de digestibilidade do milho, né? Até tem aqui, acho que foi tu, Gustavo, que fez uma pergunta sobre a questão do tipo de, que eu falei do tipo de milho quando eu mostrei isso para vocês, né? Eu acho que fui eu sim, mas eu não me lembro mais qual era Sim. a pergunta. A pergunta, ó, já chegou na última aula, mas chegou a resposta. Não dá nada. Que é Antes aqui, ó, tarde do que nunca. é aqui, ó. A questão é que o milho, né? Ele tem esses dois tipos de endosperma, né? O farináceo, né? E o vítreo. O milho que se utiliza nos confinamentos nos Estados Unidos, ele tem grande quantidade de endosperma farináceo. Ele também é chamado de milho dentado. Aí esse milho dentado lá, né? Ele tem ele acaba sendo digerido, por ele ser mais farináceo, né? A digestão dele é melhor. Ele é um milho de maior digestibilidade. E já o endosperma vítreo, que tipo o nosso milho ele tem mais endosperma vítreo, né? Ele acaba sendo um milho mais duro, né? Então, assim, a digestibilidade dele, a gente comparando, né? Ele perde. Aí, tu perguntou assim, né? Mas que tipo que eu falei sobre que o nosso milho ele acaba perdendo, né, em digestibilidade, que o bom do milho é a gente ter o milho com mais endosperma farináceo, né? Então, mas que a questão da dureza do milho, né? Então, eu estava conversando com a minha amiga que mora lá nos Estados Unidos, né? E ela estava falando sobre a questão do milho ser que nem tu viu numa exposição, ou não lembro onde foi que tu viu que um dos campeões lá de milho em produção de silagem para digestibilidade, uma das características era a dureza do milho, né? Que ele tinha ali, de certa forma, ele era mais adaptado ali para a questão da produção da silagem. Então, o que ela me falou é que assim a questão do milho no Brasil, né, está se fazendo melhoramento genético a fim de tentar fazer os híbridos, né, assim de melhorar a questão dos híbridos. Então, pode ser que a maior parte dos milhos que a gente utiliza hoje, eles têm maior quantidade de endosperma vítreo, né? Mas o futuro é que eles estão trabalhando de trazer esse milho que ele também tenha esse ganho em maior quantidade de endosperma farináceo. Então, dos milhos que a gente tem hoje, um dos que tu viu, que era campeão ali em produção de silagem, ele era dessa característica de milho flint, mas não significa que aqui no Brasil a gente não tenha o milho que está começando nessa questão, trazendo, né, esses híbridos para o Brasil, para melhorar, justamente para atender, para melhorar a digestibilidade. Então, ficaria isso aqui. Foi essa que ela me falou, assim, né, que tu estava certo e o que eu falei também estava certo. O professor, eu tava vendo aí nos outros concursos agora, sei lá, tá variando bem essa questão aí, porque às vezes tu vê aí milhos que pela fisionomia deles têm a tendência de ser mais farináceos. Uhum, Que daí sim. como de ganhar as competições, mas tem outros milhos que têm características de ser mais vítreos, e também ganharam as competições. Agora eu vou te dizer o que, professor? Eu não sei se às vezes é um pouco da questão
sei lá, de manusear, silagem, sei lá, enfim. Mas eu tô vendo assim que tá tendo tipo competição entre os dois, assim, tem Sim, vezes que um ganha, tem vezes que outro, sim, e assim por diante. é. Daí já não sei, me confesso. Ah, tranquilo, tranquilo, professor. Eu sou uma veterinária. Não, tranquilo. Passa longe um pouco, né? Mas é uma coisa que tem que buscar. Então, preciso buscar isso aí. Ah, então, gente, falei aqui das vantagens, né? Assim, do por que se faz o confinamento. Então, o confinamento é justamente esse para acelerar, né? Acelerar o ganho e reduzir a idade ao abate, né? Mas tem uns riscos. E qual é que é o risco? O risco porque tem a questão de talvez não seja, se não tiver uma orientação técnica adequada, né? Existe aquele negócio do potencial genético, tá, gente? Então, cada raça vai ter seu potencial genético de ganho. Às vezes, às vezes não compensa trabalhar com animais que não têm uma boa conversão alimentar, que não têm um bom rendimento de carcaça, porque são animais que vão sair caros, né? Já que a gente precisa ali investir muito em quantidade assim, de investimento com alimento, né? Animais de idade elevada nem sempre compensa, porque vão ser mais tardios, né? Vai demorar para ver essa conversão. O valor da arroba no mercado tem que ver se está compensando, aí dependendo do valor da arroba no mercado, vale a pena ou não trabalhar com os animais de idade elevada, né? Dificuldade no manejo alimentar e um custo de produção elevado, né? Que acaba saindo, né? Então, nem sempre compensa o confinamento, né? Não é todo mundo. Aí, pessoal, eu tenho um trabalho aqui que acho que é uma tese de doutorado que falou só sobre característica de confinamento em Santa Catarina, né, na região oeste aqui. Aí, falando né, que dos taurinos, né, em Santa Catarina se utiliza muito taurinos ali no pós-desmame, que é aquela coisa, saiu do desmame já indo direto para o confinamento, né? Aí eu posso até mandar o trabalho na íntegra para vocês, mas bem interessante, assim, que o perfil, né, tipo, das características, né, no caso, esse trabalho foi do meio oeste de Santa Catarina, né, vendo quais são as principais características do confinamento aí, do potencial, né? Então, geralmente, um pessoal como muitos produtores, né, não trabalham só com um tipo de atividade, né? Tem gente que trabalha aqui com um perfil, né, de trabalho, né, que trabalha com confinamento 31%, mas tem gente que trabalha, né, com confinamento de bovino e mistura ali com outras atividades, com suíno, por exemplo, né? Pessoas que trabalham com fases de produção, né? Então, do perfil do meio oeste, né? Cria, recria, engorda, 41%, né? E quase 60% que só trabalha com a engorda, né? Então, o número de rebanho, né, por propriedade, né, em torno ali de 100 a 300 animais, em torno de 300 a 600, né? Acima de 600 animais, 45% trabalham, né, com esse número grande, né, de 600. Deixa eu ver o que tem mais aqui, já está finalizando. Aí, caracterização do rebanho, né, assim, do principal característica desse rebanho que foi avaliado, né, nesse estudo. Então, pessoas têm a tendência de produzir, né, machos inteiros ou fêmeas, cada categoria tendo um ganho médio diário, né, um ganho médio diário, então, em média de 1,45 desses confinamentos, idade média do abate de macho, né, idade média aqui 17 meses, né, uma idade boa, idade das fêmeas 16, que eu falei para vocês que as fêmeas a gente consegue terminar mais cedo, né? Peso vivo, o abate dos machos, né? 485, já das fêmeas 425. Grau de sangue, outra coisa interessante, né? Ver que existe assim a questão do padrão europeu, né? Predomina bastante, né? O sangue que compensa para a região, né? Então, algumas características, eu posso até mandar o trabalho depois na íntegra para vocês, mas eu
a aula terminou aqui, gente. Alguma dúvida de hoje, pessoal? Para mim tá tranquilo, professora. Tranquilo, gente? A princípio não, professora. Não? Tá. Então, gente, aqui essa reunião vai ter mais 1 minuto aqui, 1 minuto e 33 para finalizar, tá, gente? Ficamos combinados assim, gente. Me avisem depois ali. Vocês olhem quais são os dias livres que vocês têm, né, para possibilidade, já que sábado de manhã é um dia ruim de fazer aula prática, né? Então a gente pode ver uma Sim. noite para vocês, né? Então aí eu converso com a Jana e sabendo ali a disponibilidade de vocês, tá? Pessoal, amanhã eu vou postar para vocês um exercício o exercício da aula de hoje, ele vai ser um exercício de revisão para a prova, tá? Aqui já Beleza, professora. Tá ok. ele vai estar valendo ponto, né? E já vai servir para vocês estudarem ali Uhum. para a prova, tá? Uhum. Então é isso, gente. Tá certo. Finalizando o conteúdo, né? Queria agradecer por vocês estarem sempre presentes, dizer que foi um prazer, né, estar com vocês aí esses dias. Vamos se ver aí numa prática e vamos conversando aí, Sim. fiquem à vontade para tirar dúvidas, tá? No mais, Tá eu bem, então. deixo. Boa noite, senhora. Boa noite, gente. Deixo disponível aí para você Fica com Deus. o exercício. Beijo. Um Até abraço. mais. Até mais. Deixa eu dar. Finalizar aqui.